Amém? Graças e paz. Estende suas mãos aqui, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu riquezas, condições, recursos, ó Pai. Muito obrigado, porque reconhecemos que tudo vem de Ti. E nós aqui, Senhor, ofertamos, dizimamos em obediência, Senhor, à Tua palavra, Pai, e a necessidade, Senhor, da Tua casa. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada lar aqui representado, cada família, possa suprir, Senhor, dando, Senhor, condições, pão de cada dia, e também, Senhor, recursos, Senhor, para a Tua casa, que possa, Senhor, manter portas abertas, pregando o Teu Evangelho em nome de Jesus. Amém? Pode assentar, aplaudindo ao Senhor, louvando a Ele, bendizendo, exaltando o Seu santo nome, porque Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Glória a Deus. Estamos na reta final de 2025. Alguns já estão aí com clima de Natal, de férias, viagem, enfim, né? Já planejando, projetando aí para 2026, né? Nós temos que lembrar sempre, os planos do homem, os planos nossos, é um, ou são vários, mas a resposta vem do Senhor, amém? Se nós incluímos nos nossos planos Deus como o carro-chefe, o principal, o nosso chefe, né? Que Ele possa conduzir os nossos planos, para que nossos planos estejam enquadrados nos planos dEle, vai dar tudo certo, amém? Ele faz, Ele realiza, Ele abençoa, mas nós temos que sempre ter Ele presente nos nossos planos, amém? Nós estamos com o tema desse mês, vestindo o novo homem, uma vida de justiça e santidade, e o texto, o tema está em Efésios 4, 24, vamos ler juntos? Diz assim: sim, vocês devem revestir-se do novo ser, criado por Deus, que é parecido com a sua natureza santa e justa, proveniente da verdade. Eu vou ler na minha tradução, está assim: vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Amém? Feche os olhos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por essa palavra, por esse alimento, pelo seu cuidado, pelo seu amor, dispensado, Senhor, a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por se preocupar, Senhor, com cada um. E o Senhor não nos trata, Senhor, como nós tratamos uns aos outros, mas de uma maneira diferente. O teu amor, Senhor, é incondicional, o teu amor é infinito, o teu amor, Senhor, é inexplicável. Pai, mas nós sabemos que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor, ó Pai, que nos alcançou, ó Pai, que nos resgatou das trevas, do lamaçal do pecado, ó Pai, está disponível para aqueles que ainda querem, desejem fazer essa escolha, Pai, te escolher como seu Senhor, como seu Salvador. Muito obrigado, Senhor. Não merecíamos, ninguém, Senhor, merecia, mas mesmo assim o Senhor nos amou. Muito obrigado, Senhor. E Tu fazes parte, Senhor, da nossa vida, está, Senhor, presente em nossas vidas, e nesse lugar aqui, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te reverenciar. Portanto, Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas ofensas, ó Pai, que nós possamos nos humilhar, Senhor, perante Ti, Senhor, e provar, Senhor, esse amor cada vez mais, experimentar esse amor e compartilhar, Senhor, com o mundo inteiro, Senhor, com as pessoas, esse amor, Senhor, que está em nós. Muito obrigado em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aqui fala de vestir o novo homem, vestindo o novo homem uma vida de justiça e santidade. Quando eu penso assim, eu falo em vestir-se, eu penso na ideia que você está nu, está sem roupa, né? E precisa se vestir. E eu vou começar lá em Gênesis, lá no início da humanidade,
onde Adão e Eva, a Bíblia fala que eles estavam nus, mas não se vergonhavam. Eles estavam nus, um diante do outro, diante de toda a natureza que Deus criara, e não se vergonhavam, porque eles não tinham ainda experimentado o pecado, melhor dizendo, não havia entrado neles. Então eles não tinham malícia, não tinham o pecado, não tinham mais intenções, enfim, o que a gente sabe que existe hoje. E aí, quando eles desobedeceram a ordem de Deus, que era para não comer do fruto que estava no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles desobedeceram e comeram, e aí abriram-se os olhos, o pecado entrou, a desobediência entrou, abriram seus olhos e eles perceberam que estavam nus. E aí eles quiseram dar um jeito, pegaram umas folhas de figueira e taparam a sua nudez. Mas Deus, como é soberano, Deus é onisciente, Ele sabia que eles fariam isso. Deus já tinha providenciado um plano. E aí, o que acontece se eles ficassem com a folha de figueira? A folha, você pega uma folha de uma árvore aí, passa alguns dias, o que acontece? Ela murcha, seca, esfarela, né? E aí seria inútil. Eles tinham que ficar fazendo isso direto, toda hora, toda vez. É um plano que não daria muito certo. Mas Deus providenciou, melhor dizendo, uma vestimenta melhor para eles. Deus teve que sacrificar um animal, e com a pele do animal, Deus teceu lá um uniforme, uma roupa, uma vestimenta, que cobria a sua nudez. Então eles passaram a ficar mais tempo com aquela vestimenta, durar mais. O plano de Deus é perfeito, irmãos. Nós às vezes queremos dar um jeitinho, mas nosso plano é falho, às vezes é provisório, às vezes a gente não pensa na degradação, no tempo de validade, enfim, A folha de figueira, ela tinha uma validade muito curta, um período de validade muito curta, mas uma vestimenta de pele de animal duraria anos. Então o plano de Deus é que você esteja bem vestido. Mas a gente vai ver aqui agora, em Isaías 61:10, põe aí, Gu, por favor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque Ele me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Olha, interessante, Deus vestiu com roupas de salvação, Deus cobriu com o manto de justiça. Essa é a vestimenta que Deus coloca, Ele providencia para nós, Ele providenciou para nós. Amém? Mas eu vou discorrendo aqui, depois eu vou em outra parte, outra história da Bíblia, para a gente poder conciliar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre essa nudez, sobre essa vestes, enfim. Aqui, vestes de salvação representa a alegria da salvação, e o manto de justiça é a justiça de Deus, amém? A alegria da salvação e a justiça de Deus. Quando Deus te veste, Ele te veste com alegria. Eu imagino lá Adão e Eva, estavam tristes, estavam desolados, desesperados, não sabiam o que fazer. Aí vem Deus e dá um jeito para que os dois fiquem mais confortáveis.
Deus poderia ali acabar com a humanidade ali, pela desobediência. Mas a Bíblia fala que Deus ama tanto, 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 que Ele sabia que Adão e Eva iam pecar. Ele sabia que lá, na época de Noé, a população do mundo inteiro estava em pecado. E Deus mandou ele construir a arca, porque Ele queria salvar. Através de Noé, Ele salvou a sua família e pôde, enfim, a humanidade pôde dar continuidade. Ele poderia acabar ali com a humanidade também. E aí tantos episódios. E passou um tempo, mandou Jesus. Amém? E nós estamos até hoje aqui, com Jesus nas nossas vidas, no nosso coração. E o plano que Deus escreveu lá antes da fundação do mundo perdura até os dias de hoje, até a volta de Cristo. Amém? Mas é o amor de Deus. Deus veste porque Ele nos quer ver alegres. Deus não fez o homem e a mulher para ser triste. A Bíblia fala sobre o vinho que representa a alegria. Ele cita muito isso aí. Jesus operou o seu primeiro milagre, uma festa de casamento, onde faltava vinho, onde faltava alegria, representando. E aí Jesus vem e trouxe a alegria de volta. Amém? E Ele continua hoje trazendo alegria para os nossos corações. E hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas estão tristes, desanimadas. Muitas pessoas sem perspectiva de vida. Muitas pessoas até querendo tirar a sua própria vida porque perdeu o sabor pela vida. Uma pregação, uma vez que eu fui, o pastor falou assim: olha, antes de você nascer, lá tem, né, o processo para nascer o bebê. Então o homem ele expele lá milhões ou bilhões de espermatozoides, e apenas um vai fecundar com óvulo. E aí ele fala que naquela corrida frenética para que fecunde o óvulo, aqueles espermatozoides correm, faz a corrida. E aí imagina você, o espermatozoide que era parte sua, você foi lá e fecundou o óvulo, porque você quis nascer, você quis viver, você desejou isso, você estava concorrendo com os outros. Quem sabe os outros também queriam nascer, mas você foi felizardo, foi felizarda. Deus te abençoou e você nasceu, você está aqui hoje. Amém? Você lutou pela vida. Só que a vida hoje, nos dias de hoje, aliás, sempre foi, né, desde que o pecado entrou no homem, ele vem na contramão. O sistema desse mundo vem para tirar essa alegria, esse brilho, essa vontade de viver. Por isso que muitas pessoas se matam, se suicidam, tiram a vida um dos outros, porque não tem amor no seu coração, na sua vida. E o amor é Deus. Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Se a pessoa não tem amor na vida, é porque está sem Deus na sua vida. Nós vemos isso hoje no dia a dia. Você apenas liga o canal da televisão, noticiário, você vê só essas notícias. No percurso para cá, você vê vários grupinhos, vários eventos, mas as pessoas não querem saber de estar aqui como nós, agradecendo ao Senhor, buscando ao Senhor, estando em comunhão com o Senhor, estando em comunhão com os outros, porque falta amor. Amém? Infelizmente, eu posso até falar que é a realidade. Muitos cristãos estão sem amor, estão frios, estão esfriando na fé. Amém? Eu estou falando aqui, mas o Espírito Santo que está conduzindo, tá? Isso aqui não estava no script, no meu script, mas estava no dele. Recebam com carinho. Se Deus falar comigo duramente, eu vou entender, vou aceitar, por mais que doa, mas eu sei que é para o meu bem, para o meu melhor. Ele ama a cada um. E eu imagino, se Deus fosse só amor, Caim matou Abel, Deus amaria Caim e Abel, e os dois estariam bem. Mas a Bíblia fala que Deus é amor e
justiça. E essa justiça que a gente viu aqui no versículo, que Ele nos veste com com o manto, Ele nos veste com as vestes de salvação e nos cobre com o manto da justiça. Amém? Ele nos ama, mas Ele é justo. Porque tem muita gente que fala assim: ah, não, eu também sou filho de Deus, ah, também eu tenho direito isso, eu tenho direito àquilo. Mas a gente sabe bem que não é assim. Amém? Aqui fala das vestes brancas e finas que representam a justiça imputada por Deus através de Jesus, perdoando nossos pecados. Esse versículo fala sobre a noiva. A noiva é o noivo quando vem representando Jesus, e a noiva que somos nós. E a Bíblia fala que a noiva ela se veste com o linho fino, vestes brancas, que é pureza, linhos finos, amém? Representando a justiça de Deus através de Jesus Cristo. Essa vestimenta que Deus quer que nós estejamos vestindo, é a vestimenta que Ele preparou para nós, amém? Vamos falar também sobre romper com o velho padrão. Devemos praticar boas obras e sermos retos. Vamos lá em Apocalipse 19, 8. Para vestir-se, foi-lhe providenciado o linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa atos de justiça dos santos. Amém? As boas obras e a retidão. Isso aí, irmãos, cabe a nós. A nós. Tem gente que fala assim, ó, se vocês conhecem, tá? Fica aí, guarda para vocês. Tem gente que fala assim, ah não, se eu fizer boas obras, eu alcanço a salvação. Então eu vou ser bom, vou dar esmolas, eu vou ajudar as pessoas, eu vou fazer boas obras. Mas aqui não está falando só de boas obras, está falando de retidão, ser reto, ser justo. E aí o buraco é mais embaixo, aí a coisa pega, porque a retidão exige de você uma entrega maior a Deus, a ouvir a voz de Deus, a fazer a vontade de Deus, além de fazer as boas obras. Amém? E a Bíblia fala lá que vai ser aberto o livro das obras. Então, tem o livro das obras, tem as obras. Aí eu vou fazer uma pergunta, não precisa ninguém responder. Quais as obras que você está fazendo? Será que uma pessoa faz algo contra você e você fala lá e não sei o que, fala para outra pessoa dessa pessoa? Isso é boa obra? A Bíblia fala que nós temos que pagar o mal com o bem. Fazer o bem sem olhar a quem? Nós temos que continuar fazendo boas obras, irmãos, independente do que a pessoa é, independente do que a pessoa fala, independente do que a pessoa faz. Nós temos que continuar fazendo boas obras, sim, mas nós temos que procurar andar em retidão com Deus, com a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. Amém? Eu tenho que correr aqui. Em Efésios 4, 24, que nós lemos, fala desse novo, a vestimenta do novo homem e do linho fino. Em Apocalipse 19, 8, ele fala de uma vida transformada em santidade e boas obras. Então, essa retidão é uma vida transformada em santidade. Sabe o que é a santidade? Você ser santo, que a Bíblia fala que nós somos santos. Aí você fala assim, não, santo só Jesus, porque ele nunca cometeu pecado. Mas a Bíblia fala que nós somos santos. E santo quer dizer separado,
E nós somos separados do quê? Das coisas desse mundo, do sistema desse mundo, do pecado. Amém? Quando Deus vem e nos cobre, nos veste, melhor dizendo, com as vestes de santidade, nos cobre com o manto da justiça, aí nós somos guardados, protegidos. Mas se nós não praticarmos as boas obras, não andarmos em retidão, é como se nós estivéssemos nos despindo dessa vestimenta. Fala assim, peraí, eu vou tirar essa vestimenta, eu vou para lá um pouco, depois eu volto, né? E não é assim que Deus quer. Nós temos que ter uma vida transformada em santidade, separados. O reflexo de Deus na vida diária: devemos agir e manter as vestes limpas. Eu gosto dessa palavra assim, de manter, manutenção, porque dá a ideia assim de que você chegou num ponto mais alto de alguma coisa que você alcançou. Uma profissão, por exemplo. Colocar uma profissão, né? Você estudou, você pesquisou, você batalhou, se informou, né? Correu atrás e chegou na sua profissão. E ali você se manteve. Isso, estou falando da minha história aqui. Eu fiz Senai aos 14 anos. Aprendizagem geral. 2 anos, 1 ano de trainee. E depois eu fui para a empresa, na fábrica já, né? Chão de fábrica. Isso eu já tinha 17 anos. E ali eu comecei, já fui direto na área que eu trabalhei desde 85 até sexta-feira. Encerrei minhas atividades. Me aposentei, parei, fui convidado a me retirar. Mas de 85 até sexta-feira, eu fui metrologista. Minha profissão, né? Algumas empresas chamavam de inspetor de metrologia, outros inspetor de qualidade, inspetor tridimensional, enfim, vários termos, mas considerado mesmo metrologista. Então, eu atingi esse nível profissional em 85 e até sexta-feira eu mantive. Então, quando eu cito essa palavra manter, por exemplo, casamento. Quando você casa, né? Então você faz tudo, né? Você arruma a namorada, a noiva, ou o noivo, o namorado, enfim, casa. E aí você tem que manter o casamento. Só que aí não tem a data de validade igual eu tive até sexta-feira. O casamento é para a vida toda. Esse manter é a vida inteira, a vida toda. Até que a morte os separe. Essa é a data de validade. Mas até lá, meu irmão, a perspectiva de vida do brasileiro está aumentando a cada ano, né? Então, você já projeta aí, quando você for casar, os solteiros aí, né, vão casar, já imagina, tem que manter até que é muito tempo. Eu falei para a Marta, prometi para ela, a gente vai ficar velhinho, os dois lá, velhinho, andando junto. A gente falta tempo ainda, meu. Tem tempo, isso. Ou não? Mas é isso, manter. Aqui fala de vigiar e manter as vestes limpas. Como que a gente mantém, quando que a gente deixa as vestes limpas, melhor dizendo? No sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus nos purifica de toda a imundícia. Amém? As vestes espirituais, irmãos, nossas têm que estar limpas diante do Senhor. Se nós lavamos as nossas vestimentas, nossas vestes espirituais no sangue do Cordeiro, nós temos que fazer o possível para manter ela limpa. Porque o que mancha as vestes espirituais é o pecado, é a desobediência, é o afastar de Jesus, de Deus, das coisas de Deus. Sempre que nós percebemos que estamos à beira do caminho, saindo do caminho, nós temos que voltar, assim como o filho pródigo, enquanto há tempo. Amém? Apocalipse 16, 15, Igor. Põe aí para nós, por favor. 16, 15. Ué, está diferente?
Ah, não, tá certo. É a parte B ali. Eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta. Ele está falando de vigilância. E conserva ou mantém suas vestes preparadas, limpas. Pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Ele está vestido ou revestido, amém? Das vestes brancas, vestes santas, vestes espirituais. Aleluia. Guardar as vestes significa manter a pureza e não se deixar contaminar pelo pecado, evitando a vergonha espiritual. Se eu e você, nós chegamos até aqui, estamos lutando, batalhando, nós temos que lutar, batalhar até o final das nossas vidas, porque todo dia o pecado vem, todo dia as tentações vêm, chamam. Você acha que você não vai ser tentado? A Bíblia fala assim lá na oração que Jesus ensinou, né? Não nos deixes cair mas livra-nos do... Quando ele fala não nos deixe cair em tentação, é porque vai ter a tentação e ela vai vir até nós. Se Jesus foi tentado, quanto mais nós. A tentação vai vir, irmão. Mas a questão aqui é se a gente vai agir igual José do Egito, não é o irmão José não, ou Davi, o rei Davi. Vocês lembram esses dois episódios? José, a mulher foi lá e deu em cima dele e queria ele de qualquer jeito, ele fugiu. A Bíblia fala fugir da aparência fugir das paixões carnais. Ele fez isso. Talvez não estivesse nem escrito lá ainda na Bíblia, na Torá, na Bíblia da época, mas ele já deu linha na pipa, porque ele queria servir ao Senhor em santidade e em retidão. Ele não queria cair em pecado. A tentação veio, mas ele resolveu rapidinho. E Davi? Davi ficou lá no terraço do palácio e aquela moça estava lá se banhando e ele ficou observando, e ele ficou olhando, e ele ficou cobiçando. Então foi criando um ninho na mente dele. E um certo pastor falou uma vez que a tentação, ela vem e ela é como um pombo. Imagina um pombo vem no fio, esses fios, né, no poste aí. O pombo vem, pousa lá, daqui a pouco voa e vai embora. Mas tem pombo que vem e cria ninho. Então ele falou, olha, se você se deparar com uma situação, você viu algo, pá. Aí você fala, puxa vida, isso aí não pode, é pecado. Se você desviar o seu olhar, se você correr, é semelhante a esse pombo que veio, pousou e foi embora. Mas se você ficar ali alimentando aquela visão, você vai construir ninho na sua cabeça, na sua mente, no coração, e vai cair em tentação, vai cair em pecado, assim como fez Davi naquele episódio. Amém? Então, aqui nesse versículo fala que nós temos que manter a nossa vestimenta branca, limpa, e nos dá um alerta, uma vigilância contra o pecado. Que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas. Irmãos, não é fácil. Aí você fala assim, não, quando... A gente fala assim, não, quando vira crente, aí muda tudo, aí fica tudo fácil. Sabe de nada, inocente. É difícil, mas é possível. Tudo é possível ao que crê, amém? Para Deus não há nada impossível. E para nós tudo é possível ao que crê. Se você crê em Jesus, se você obedece a palavra dele, tudo é possível. Eu vou falar de 3 personagens da Bíblia, rapidinho, para a gente fechar essa mensagem.
quando eu falo assim de revestimento, dá a impressão que você fala assim, você está vestindo de novo, ou novamente, revestir. E aí eu volto naquela passagem, na parte que fala de Adão e Eva, que eles se vestiram, mas Deus revestiu eles. Amém? A vestimenta de Deus é o top. É inigualável. Agora aqui, no nosso contexto, isso eu estou falando lá, né? Lá nos primórdios lá. Vamos falar no nosso contexto aqui. Como que eu posso me vestir ou revestir de uma veste espiritual, branca, pura? Aí, eu imagino que para você se revestir, você tem que tirar a veste que você está, tirar tudo e colocar vestes brancas. Vamos falar assim, sei lá, estava chovendo, atolei o pé na lama, não sei o que, furou o pneu, tive que, não sei o que, está suja toda a roupa está suja. Você vai lá, tira a roupa, toma o seu banho, está limpo, agora colocar uma roupa nova, limpa, cheirosa. Não é diferente espiritualmente. Eu vou citar Naamã. Naamã, você sabe da história dele. Ele estava com lepra. E a escrava, que era uma israelita, na época foi presa, cativa, e ela ficou sendo escrava da esposa de Naamã. E ela sabia que o seu senhor, Naamã, estava com lepra. Mas poucos sabiam, só os familiares ali, as pessoas mais restritas, mais próximas sabiam. E aquilo lá incomodava ele. E a lepra, naquela época lá, você fala, puxa vida, é como se fosse um câncer, que ela não tem cura, você vai para a morte, não tinha remédio, não tinha, enfim. E ele escondia aquela lepra, e ele era comandante da Síria, o poderoso comandante da Síria. Ele estava abaixo do rei, e ele comandava toda a tropa nas vitórias da Síria. E aí a menina sabia e falou assim, quem dera, falou para a esposa de Naamã, quem dera se meu senhor fosse lá em Samaria e falasse lá com o profeta, e ele curaria. E aí a serva, a senhora, a esposa de Naamã, conversou com Naamã, e Naamã conversou com o rei. Provavelmente, irmãos, a Bíblia não fala, mas relata, mas ela fala muito rápido essa passagem. Está em 2 Reis 5, depois vocês leem lá com atenção em casa. O rei, ele falou assim, olha, a menina falou isso. E o rei falou assim, olha, então, rapidinho, corre, vai, prepara as coisas aí, eu vou fazer uma carta aqui, e você manda lá para o rei de Israel. Eu vou te mandar lá então, e você vai para lá para ser curado. Só que, irmãos, quem já brincou aqui de telefone sem fio? Você fala uma coisa para um, para outro, quando chega lá, está totalmente distorcido, diferente. Você olhando o contexto aqui, dá a impressão que aconteceu isso. Por quê? A menina falou o quê? Quem dera se o meu senhor fosse lá em Samaria e falasse com o profeta, e ele o curaria. Só que aí o rei mandou uma carta para o outro rei. E na carta dizia assim, olha, eu estou mandando aí estou enviando aí o comandante Naamã para que ele seja curado. O que o rei pensou? Por acaso eu sou Deus agora? Rasgou sua veste, né? E se indignou. Por acaso agora eu sou Deus para que dá vida, tira a vida? Agora o rei da Síria manda o comandante com o pretexto de arrumar alguma coisa contra mim? Uma guerra? Começar uma guerra? E esse assunto chegou até o profeta Eliseu. Olha só, não está parecendo um telefone sem fio? Essa carta era para o rei falar assim, olha, rei de Israel, estou mandando aí Naamã, pede para ele falar com o profeta vai orar por ele e vai curar. Mas acho que não estava assim na carta, porque deu esse rebuliço todo. Mas, como Deus sabe de toda a situação, e Deus tem
ele tem alguma coisa diferente com cada um para realizar, de uma forma diferente com cada um. Deus sabia que ia acontecer isso, e Deus fez com que o profeta soubesse desse assunto. Aí o profeta foi até o rei de Israel e falou assim: olha, manda ele para lá que a gente resolve essa parada aí. E aí Naamã estava com 350 quilos de prata, 62 quilos de ouro, algumas vestes de roupa de linho fino. Olha só o linho fino de novo aí, ó. Era a preciosidade da época. E acho que até nos dias de hoje, né? E aí ele levou tudo isso aí, e pensando que o profeta ia estender as mãos, orar por ele e curar. Mas quem que veio até Naamã? Geazi, o moço, ou o discipulando de Eliseu, né? A pessoa que estava, o aprendiz, né? O aprendiz de Eliseu. Eliseu falou assim: vai lá e fala para ele me dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão e está tudo bem, ele vai ficar curado. E aí Naamã se indignou. Por quê, irmãos? Por que ele se indignou? Aí vem o orgulho. Ele era comandante, o poderoso comandante do exército da Síria. E aí vem um empregado falar com ele queria falar com o profeta. Mas veio o empregado, deu um recado, ele se indignou, ele estava já virando as costas, indignado e voltando para casa. E aí os empregados dele falaram: não, senhor, se fosse uma tarefa tão difícil, o senhor não faria? Essa tarefa é fácil, isso é fácil de fazer. Vai, tenta, já está aqui mesmo, viemos de longe, tenta, faz. E aí ele viu que não tinha jeito, começou a tirar a capa que escondia tudo. Aí eu falo, irmãos, que essa capa tirou, primeira coisa, o orgulho. O que tinha debaixo da capa? Primeira coisa, primeira camada, orgulho. Porque quando a pessoa obedece, né, vamos dizer assim, um processo de Deus, né, através do profeta, instruiu ele a dar os 7 mergulhos. Então é como se ele se rendesse a essa instrução, falar: bom, tudo bem, eu vou obedecer então. Isso aí já começa a tirar o orgulho. Tirou a capa, tirou o orgulho. Só que tinha ainda a lepra. A lepra é uma doença que dá na pele, né? Enfim. E eu imagino que naquela época não tinha remédio, não tinha pomada, não tinha nada. Eu imagino que era as faixas lá que cobriam. E para você arrancar aquilo lá saía pedaço de carne ferida, podre, enfim, fétida. Aí começou a se humilhar, começou a tirar, despojar de toda a sua doença, a sua vergonha, de tudo que ele tinha escondido. E aí começou a dar os 7 mergulhos. Deu o primeiro mergulho, saiu nada, tudo normal, tudo igual. Normal não, né? Igual o que estava. Deu o segundo mergulho, saiu, olhou, a lepra estava lá ainda. Terceiro, quarto, quinto, sexto, olhou, a lepra estava lá ainda. Aí falou: não é possível. Eu vou dar esse último mergulho, o 7º, se não der jeito. Pode até pensado, eu estou conjecturando aqui. Se fosse você no lugar de Naamã, o que você ia pensar? O que você ia fazer? Se fosse eu. Cada um tem uma forma de agir. Então, ele deu o 7º mergulho. E a Bíblia fala que quando ele saiu da água, a sua pele estava curada, estava como uma pele de criança. Uma pele limpa. Olha só, irmãos. Deus curou a lepra de Naamã. Mas junto com a cura da lepra, veio a cura do orgulho, da infelicidade, da sentença de morte. Olha só quantas coisas curou. Naamã ficou tão feliz que ele até esqueceu que foi o moço de Eliseu que veio até ele, e ele queria presentear Eliseu com tudo aquilo que ele trouxe. E Eliseu falou assim: olha, não precisa, eu não preciso disso, pode dispensar ele, pode mandar ele embora.
E aí ele já estava alegre, eufórico, feliz. E ele falou: não, tudo bem, é para ir embora, eu vou. Nem reclamou. Aí Geazi, que é o moço de Eliseu, quando viu ele levando tudo aquele ouro, prata, aquele indo embora, ele foi atrás. Ele falou assim: ah, não, deixa aí e tal. E aí Eliseu, pelo Espírito, ele viu tudo o que aconteceu. Ele falou: por acaso o meu coração não foi com você quando você parou a comitiva lá de Naamã, e Naamã desceu da carruagem e veio ao seu encontro? Por acaso meu coração não viu? Por causa disso, a lepra que estava em Naamã vai pegar em você e na sua descendência. Olha só, não só nele, mas na descendência dele também. Na hora cobriu de lepra Geazi. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Amém? Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que obedecer a ordem de Deus. A Bíblia fala assim: ó, crede nos profetas e prosperareis. Crede nos profetas e no Senhor e prosperareis. Amém? Tem gente que costuma falar mal de pastor, de profeta, enfim, de revelação. A gente sabe que tem muitas coisas misturadas no meio, mas jamais a gente pode duvidar que Deus usa um profeta nos dias de hoje, que usa em profecia nos dias de hoje. Amém? Nós temos que esperar no Senhor a cumprir essa profecia. Nós temos que estar observando a palavra de Deus, se está enquadrada conforme a palavra de Deus, essa profecia. Amém? Nós podemos sim julgar essas coisas, mas nós não podemos generalizar e acreditar em todas as falácias que acontecem no dia de hoje. Naamã foi um exemplo, irmãos. Ele teve que despojar de tudo para se revestir da santidade de Deus. A Bíblia fala que depois disso, Naamã decidiu não adorar nenhum outro ídolo a não ser o Deus de Israel, o Deus vivo. Ele construiu um altar lá e levou terra lá de Israel, e porque ele considerou aquele lugar um lugar santo, um lugar que Deus estava. Amém? Um lugar, o homem de Deus, um profeta Eliseu, enfim, ele deu crédito às coisas de Deus. Então, além de tudo isso, vamos dizer assim, que ele virou um crente da época, um cristão da época. Jesus não tinha nem vindo, mas ele se converteu ali. Amém? E ele falou: olha, eu vou, em todo lugar que eu for, eu vou falar, vou contar esse testemunho, eu vou falar desse Deus vivo, que é o único Deus. Amém? Jesus, ele veio e ele viveu a vida toda aqui sem cometer um pecado sequer. A Bíblia fala que ele foi tentado de todas as formas, mas não cometeu nenhum pecado. E por que Jesus ele foi morto como, vamos dizer assim, como um maldito? O maldito era aquela pessoa que morria no madeiro, pregado no madeiro. Jesus morreu pendurado numa cruz, madeiro. Então ele foi considerado maldito, sem ser maldito. Mas ele teve que se despojar, porque a Paulo diz que ele arrancaram as roupas dele, as vestes dele, ele ficou nu, pendurado lá na cruz, nu. Mas por que isso? Se ele não tinha pecado, se ele não tinha que se dispor de nenhum pecado, de orgulho, de nada, assim como Naamã lá, mas a Bíblia fala que ele tomou sobre si o pecado da humanidade inteira. O meu pecado, o seu pecado, o pecado dos antepassados, daqueles que ainda vão nascer, viver, desde a origem humana até a volta de Cristo. Ele pegou o pecado de todo mundo e colocou sobre si. E esse pecado que estava sobre si precisava ser despojado. Ele precisava ser despido. E ele fez isso lá na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter o direito à vida eterna. Amém? Glória a Deus. E hoje, nos dias de hoje, eu e você,
precisamos nos despir, nos despojar, colocar para fora, arrancar. Sabe aquela lepra de Naamã? Às vezes é algum pecado que está grudado em você e você tem que arrancar. Mas isso aí é você que tem que fazer, você tem que arrancar. Você tem que escolher todo dia Deus na sua vida. Mas eu escolho Deus. Todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações, mas eu escolho Deus. E porque eu escolho Deus, eu vou arrancar isso de mim, eu vou arrancar isso que me prende às coisas desse mundo, esse pecado. Pecado tem o nome. É maledicência, é palavrão, palavra torpe, é inveja. Essa lepra tem que arrancar de mim. Vou arrancar pedaço, não importa, vai doer, mas eu vou receber a cura. Eu vou receber as vestes sacerdotais, as vestes espirituais. Eu vou receber as vestes de salvação. Deus vai me cobrir com um manto de justiça. Aleluia. Porque Ele quer, Ele fez o mundo, a humanidade para isso. Nos dias de hoje, nós temos que continuar a pregar a palavra de Deus e falar desse amor, falar do plano da salvação, falar que Deus quer isso para as pessoas. Aleluia. Porque dessa forma nós alcançaremos a misericórdia de Deus. Amém? A Bíblia fala assim, tem um versículo que fala, Deus falando: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Por que nós temos que chegar a Deus para depois Ele chegar a nós? Porque fomos nós que nos afastamos de Deus através do pecado. Mas se nós decidimos fazer a escolha de nos despir do pecado, nos despojar do pecado e nos revestirmos com as vestes santas, vestes brancas, vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro, nós alcançaremos a misericórdia. Amém?